Olha só que interessante, a gente está em uma época de ouro para as adaptações de jogos, tanto no cinema quanto na TV, acho que mais precisamente na TV, né? Se a gente pega um histórico recente, até porque um jogador, ele passa ali, sei lá, 50 a 60 horas em um jogo, mergulhado naquela experiência, então faz sentido ser nas séries, né, nos seriados, onde os jogos se dão bem melhor do que no cinema em relação à adaptação. E não é só uma questão de tempo, eu acho que é também um negócio que eu chamo de efeito incenso. Se liga, quando você acende o incenso, tem aquela chama que logo se esvai e depois o incenso fica sendo consumido tranquilamente e deixando o aroma do começo até o fim. E eu acho que é assim que a gente pode definir as boas adaptações de jogos para séries. Séries como Arcane, The Last of Us, que agora inclusive eu também consigo colocar nessa lista, Fallout, pelo menos a partir da primeira temporada. Fallout é uma série inspirada aí na franquia de jogos de mesmo nome. A gente está num mundo onde o colapso veio porque várias bombas nucleares foram utilizadas e gerou aí uma divisão entre os que ficaram na superfície tentando sobreviver de alguma maneira e aqueles que foram para os bunkers, onde criaram toda uma nova sociedade. Centenas de anos depois do apocalipse, acompanhamos a jornada de 3 personagens, ora juntos, ora separados. Um é morador de um desses abrigos, que é a Lucy, o outro é um soldado de uma irmandade religiosa e o outro é uma espécie de morto-vivo caçador de recompensas. Todos estão em uma busca por um objetivo que passa por outro objetivo, que enfim, um vai perpassando a história do outro, como é ou como deveria ser um bom jogo de RPG. A criação da série é de Jonathan Nolan e Lisa Joy, ambos de Westworld, que inclusive eu vou trazer aqui para falar um pouco mais sobre Fallout. E o elenco principal conta com Ella Purnell, Aaron Moulton e Walton Giggs. É um bom elenco, inclusive, tá? Excelente elenco. Apesar do Aaron Moulton, né? Que é esse genérico de Cuba Gooding Jr. com Denzel Washington. Mas deixa o rapaz, sem expressão. Mas deixa o rapaz, não falo mal do rapaz, não. Olha, de cara a série apresenta uma espécie de curva de aprendizado aqui nos episódios iniciais. Eu não joguei Fallout, não faço a mínima ideia do que é, pra onde vai essa história, então eu me incluo em um grupo de espectadores que precisava entender todo esse cenário. Seria apenas mais um cenário apocalíptico como tantos outros? Aí a resposta é sim e não. Sim, parte de uma premissa muito conhecida, mas os detalhes desse contexto são muito interessantes. Eu acho que é o lance dos detalhes que faz todo o diferencial. Portanto, até o 3º episódio, há essa tentativa da direção do roteiro e nos familiarizar nesses detalhes para que a gente entenda esse universo e aí sim passe a aceitar os arquétipos que estão inseridos ali, como o da Lucy, né, o do personagem do Walter Goggins e também o Maximus. Enfim, equilibrar a narrativa entre os 3 personagens mostra então que a gente não tem um protagonismo de fato, apesar de ter um personagem que se destaca mais, mas a série ela precisa que não haja esse protagonismo para que o protagonista em si seja a capacidade desses 3 personagens convergirem tanto em relação à jornada como também em relação à moralidade deles, né? E a série tira isso de letra. Por quê? Porque o Westworld fez exatamente isso na sua primeira temporada. Primeiro, um setup inicial até bem longo, até porque o Westworld tinha essas questões de linhas temporais, e depois aí sim é que a gente começava a se apegar a um personagem ou outro, as histórias começavam a convergir de fato, e a gente estava super engajado. Fallout faz a mesma coisa, Jonathan Nolan tira isso de letra, é muito difícil desgarrar depois do 3º episódio, mas é como eu disse, tá? Tem uma curva inicial a ser superada, então é preciso paciência. Inclusive Fallout, sendo aí uma série que tem um apelo mais popular e um pouco mais comercial, ela não segue o caminho esperado para produções desse tipo. Não segue. Ao contrário do alvoroço e gritaria, que é o que se espera aí de séries nesse estilo, né? Ela até faz isso para empolgar ali, acolá, para encher a tela, mas o geral dela é em ser uma série um pouco mais sutil. Ela, diferente do que se espera de séries desse jeito, volto a repetir, ela aposta um pouco mais na sutileza. Até se assemelha bastante com a série Silo nesse sentido. Inclusive elas são bem parecidinhas ali em temática também, de certo ponto, tá? Mas ambas estabelecem uma linha narrativa. Essa linha narrativa não é modificada, ela é firme, e a partir do passado e também da definição arquetípica, melhor dizendo, dos personagens, novas informações vão sendo empilhadas nessa linha. Não tem, portanto, uma enxurrada de informações,
emoções, nem de ação, nem de correria. Tudo tem seu momento e isso é muito engajante, porque, óbvio, gera curiosidade, né? Só que o mais interessante não é isso, é que é como através da exploração desses arquétipos dos personagens que a gente vai, de fato, degustando essa história. Eu gosto muito disso, gosto também que nem sempre precisa recorrer a ganchos exagerados no final. É uma série sutil até nesse ponto, indo na contramão de muitas outras séries que têm o mesmo objetivo, que é vender tempo de tela, né? Ela tem, obviamente, esse objetivo, porque a gente tá falando do streaming, mas essa daqui não apela. Fallout, ela prova que nem sempre é necessário o gancho apelativo pro final ali, pra cativar a audiência para um próximo episódio. Você já tem os personagens que estão colocados aí, você já tem a história, seus clímaxes iminentes, melhor dizendo, não o clímax em si, mas o clímax iminente, e também essa curiosidade, não precisa ficar criando o gancho batráquio. É uma tendência contrária de muitas séries de hoje em dia, inclusive séries da Netflix, que guardam melhor um pouco mais pra frente, e esse pra frente muitas vezes não chega. Eu retomo a analogia ali do incenso. Fallout é esse incenso que queima bem devagarinho, mas sempre, e ainda vai deixando um cheiro muito bom no ar. E grande parte desse interesse que a série vai construindo e mantém, eu acho que deve-se ao fato de não deixar claras as posições de cada personagem. Ou seja, isso é muito comum de acontecer hoje em dia, não é nada demais, mas é importante aqui para como essa série vai se posicionando, porque todo personagem pode ser bom ou ruim, pode ser certo ou pode ser errado. A gente não sabe o que é certo até que se revele, a gente não sabe o que é errado até que se também se revele, e mesmo assim ainda tem algumas variações a partir da interpretação do espectador. Por mais que escrevam em tela, esse personagem é bom, você pode dizer, mas não concordo nem com isso, nem com isso, nem com aquilo outro. E isso acontece com quase todos os personagens que estão aqui nessa história. Isso transborda para as questões políticas também. O roteiro apresenta uma questão de dualidade nesse aspecto político e posiciona-se mais como uma crítica aos extremos sob vários aspectos. Por exemplo, existe uma crítica a um sistema que confia muito nas empresas, né? Não quero usar palavras políticas aqui, mas enfim, esse sistema aí que tem as empresas como o grande Marte da sociedade, e ele mostra que, na verdade, essas empresas que planejam tanto, elas não vão deixar esses planos de fora, então elas vão criar um cenário para que esses planos sejam utilizados, sejam colocados em prática, para que suas invenções e traquitanas sejam vendidas. Só que, paralelamente a isso, ela não apresenta o contraponto desse modelo econômico como sendo a solução para um mundo tão caótico, onde as pessoas parecem buscar cada vez mais a desordem para preservar o mínimo de controle em seus nichos pessoais. É uma ideia de que os grandes estão brigando, só que a verdadeira vida é aqui de baixo. Por exemplo, tem uma dona de uma loja que ela promete uma passagem pro personagem ali do Michael Emerson, inclusive saudade de Michael Emerson desde Lost, e para garantir isso, ela acaba envolvida em um tiroteio, em um conflito, muito mais para proteger o seu ativo, proteger o seu quinhão, o seu espaço, do que qualquer outra coisa. Ora, isso é muito velho oeste, né? Então fica essa ideia de que não há espaço para resoluções sensatas e os extremos são apenas dois lados de uma mesma moeda. Lucy, ela emerge como uma espécie de meio termo nisso tudo, né? E traz também um pouco dessa reflexão. Ela personifica a inocência de desconhecer o mundo real e que por isso ela tenta aplicar a sua forma de viver quase utópica quando está fora de um contexto propício para essa sua forma de viver. E ela vai todo o tempo sendo destruída, ou melhor, desconstruída, para que se diga: ô fulana, tá vendo como esse mundo aqui não é dos extremos, nem os certinhos, nem os erradinhos? Então ela acaba esbarrando nos exageros do pós-apocalipse e fica por aí, tendo ela que se modificar a favor do meio, e não o contrário. E aí a atuação da Ella Purnell traz muito bem essa humanidade e essa inocência em um contexto muito brutal, mostrando a transformação de Lucy em alguém mais astuta, porém que permanece ainda muito temerosa. É uma bela atuação, tá? Acho que dos três, Walter Goggins também tá um arraso, mas ela destaca muito, muito. Se você comparar Lucy com os seus companheiros, entre aspas, perceba uma coisa. Ela tá ali numa certa ilusão do centrão. O Cooper, por sua vez, abraça um extremo, convive literalmente com a morte. E aí temos essa atuação bem mais exagerada e bem mais caricata do Walter Goggins. E o Maximus, por outro lado, vive a religião. Vive o outro extremo do Cooper, mas é empilhado por camadas e mais camadas de mentiras, que é o oposto que pregam a religião. Os personagens e temas de Fallout convergem todos para refletirmos sobre que meio termo é esse nesse caos. Seria o próprio caos?
Afinal, o caos é o que impulsiona nossos personagens e essa narrativa. O valor da aleatoriedade nesse cenário, nessa série como um todo, é enorme. E aí você pode até dizer assim, PH, mas tem muitas conveniências de roteiro. Não. A aleatoriedade é o que está sendo vendido aqui como a grande maneira de permanecer nesse mundo caótico. Lucy, perceba, ela perdeu uma realidade, mas ela também começou a encontrar outra realidade. Qual era a realidade melhor? A mentira bem vivida ou a verdade mal vivida? Eu falei um pouco de faroeste, né? O faroeste é utilizado aqui como estética central, ainda que tenha nessa série uma disputa entre o retrô e o futurismo. E usar a estética do mito fundador dos Estados Unidos como a gente conhece hoje é um outro acerto, porque primeiro que o faroeste no cinema parece atemporal. Então essa disputa de passado, presente, enfim, moderno e retrô, o faroeste resolve. Segundo, que a segunda camada da série está todo o tempo falando sobre a construção de novos mitos fundadores para o novo mundo. Aquele caos é fruto disso, né? O faroeste não tá ali porque é legal, ele tá ali porque é uma estética trazendo um assunto que fala sobre violência e sanguinolência, mas também sobre construção ou reconstrução de uma nação. Percebe isso? É sutil, é muito sutil. De novo, não é porque o faroeste é legal. Ah, é legal, bang bang. Não, ele tem uma utilidade dentro dessa narrativa, dentro da percepção da série como um todo. Agora tem um elemento que é apresentado nos 3 primeiros episódios que eu sinto falta nos episódios seguintes, que é o nonsense. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso, né? Primeiro que eu não posso definir que isso é um problema, porque eu gostaria que a série abraçasse isso, portanto é uma série que eu gostaria que existisse, mas eu tenho que analisar a série como ela existe, como ela é. E o que fizeram então, a partir do nonsense, foi de criar meio que um degradê, meio que tem vários tipos de nonsense. Tem um nonsense desse mundo dos bunkers, que é um nonsense mais exagerado ainda, mostrando, portanto, que nós somos aqueles dali. E a gente tem um nonsense na superfície, de mortos-vivos, de criaturas que convivem tranquilamente por lá, mas esse nonsense específico não ganha em estética. Esse é o grande ponto. Ele parece um pouco mais abrandado por isso. Isso é intrigante porque sempre imaginamos o pós-apocalipse a partir do exagero do que acontece ali na superfície. Da sujeira, a sordidez, a violência, enfim, tá aí Mad Max pra provar. Só que o apocalipse, ele também reside, é isso que a série quer vender. O apocalipse, ele também reside naquela espécie de perfeição vista nos abrigos, onde as regras, tudo exatamente em seu devido lugar, representa também uma espécie de fim dos tempos. Olha só que interessante, cara. Não é necessariamente o caos que faz o apocalipse ser representado, mas também essa suposta perfeição. Por isso, o nonsense, ele ganha um lugar muito específico na série e tem um outro tipo de nonsense acontecendo nessa superfície. E eu acho que isso conecta perfeitamente com o plano final que é revelado, né? Que aí sim, tudo vira muito mais nonsense, converge para essa questão toda sem sentido. Coisa que me agrada. Porém, por falar em plano final, o final eu acho que é onde a série, ou melhor, a temporada, capenga um pouquinho. Boa parte do último episódio, apesar das reflexões, eu acho excessivamente expositivo. Parece vilão do Batman, revelando ali todos os seus planos no topo de um prédio, né? Quando a série diz assim, vem meu filho, senta aqui, o que você não entendeu? Vamos conversar, sabe? A mamãe te explica. Não sei, a mise-en-scène, né? A organização da cena é muito forçada, é teatral demais. Eu falei agora que o nonsense não ganha a estética da superfície, mas aí nesse final ganha. Enfim, não sei, alguma coisa não funcionou ali nesse final e eu acho que essa questão da exposição em exagero. Até então, as revelações, elas vinham muito sutis, né? Como eu disse, elas vinham acontecendo ali por meio dos personagens e as suas construções, e no final a série abre mão disso e praticamente desenha em tela. Eu acho que isso diminui um pouco o encanto construído ao longo da temporada, e mais do que isso, demonstra que a série tinha mais potencial ainda para atingir do que já atingiu, porque as revelações e o complexo emaranhado que se apresenta nesses finalmente é muito bacana. É muito bacana. Imagina isso desenrolado por todos os episódios de uma maneira um pouco mais direta. É muito sutil, elogio isso, repito, mas se tinha todo esse final para revelar, então ela precisava ser um pouco mais direta em algumas revelações ao longo da temporada e assim criar marcos narrativos. Não é um problema como um todo, porque como eu disse, os personagens sustentam isso muito bem, as revelações a partir deles é o suficiente. Então eu até digo que esse final da temporada é mais um pecado que 5 Ave Marias resolve, tá? É um grão na areia da praia.
é bobagem. O final da temporada vem dessa Lucy, catalisadora da ideia de que a guerra nunca acaba, né? Mas as pessoas, começando ou não a aceitar essa realidade, mudam, cada um de um jeito diferente. É bom demais estar numa série cujos personagens passaram por significativas mudanças, personagens que foram de fato impactados pela história. O último Okidoki da Lucy representa isso, porque esse Okidoki demonstrava inocência, mas agora define satisfação, comodismo de estar aí e aceitar aquele mundo, né? Sendo você inocente ou não, não é mais o ponto. E eu acho isso um belo final e um belo gancho para a próxima temporada. Inclusive, é assim que eu espero que as temporadas de séries façam os seus finais. Apresentar problemas, definir o status dos protagonistas, modificar esses status, coisa que essa faz muito bem, resolver esses problemas, dando a ideia de que valeu a pena ficar tantas horas por ali, e daí sim, criar novos desafios para justificar a continuidade dessa história em mais uma temporada. Muitas séries hoje em dia fazem o contrário, né? Ficam cozinhando e quando a gente vê na quarta temporada, ela é apenas um recalchutado da primeira temporada. Isso é irritante. E eu acho que Fallout não vai por aí, pelo menos demonstra que não é por aí que ela vai. Essa impressão desse final que ela deixa é muito interessante e se seguir assim é um pontaço dos showrunners e também um pontaço do Prime Video. Mas é isso, gente. Ó, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. 3 coisas que eu tenho que te pedir. Uma, se inscrever no canal. Outra, deixar aqui o seu like nesse vídeo. E finalmente, dar uma olhada no meu clube de membros. Eu não entrego nada mais do que esses vídeos, porém, por R$ 2,99 e R$ 4,99, você me ajuda a manter essa minha produção aqui de uma maneira mais recorrente. No mais, um forte abraço em vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau.